Bom dia, minha gente querida! Está no ar mais um episódio do nosso programa Manhãs de Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho feito de fios, laçadas e muita inspiração. Meu nome é Paula Saikoski e te convido a pegar a sua agulha, o seu cafezinho e vir crochetar comigo no seu tempo, no seu ritmo, espalhando cor, aconchego e criatividade por aí. Hoje vamos fazer uma peça que vai deixar a tua casa um charme. Um cestinho para colocar lencinho de papel ou lencinho umedecido. Este programa tem apoio carinhoso da Fisher Fios, que te acompanha em cada ponto e em cada sonho feito à mão, da Deia Fios de Crochê, com as suas agulhas ergonômicas para quem vive o crochê todos os dias, da Figueira Laser, que com precisão nos traz os melhores acessórios de recorte a laser, da Dona Alça, com seus acessórios em couro que valorizam o seu trabalho, e da Jadica 3D, com seus suportes e marcadores para todas as crocheteiras. Hoje iremos utilizar o fio de malha de 25 mm da Fisher. Esse aqui a gente já usou um pouquinho em outro episódio, por isso que ele está sem rótulo. Este é o fio de malha Extra Premium na cor Eucalipto. Vamos usar duas bases aqui da Figueira Laser. Essas têm, vamos ver, 13 por 17 centímetros. Vamos usar uma agulha 5,5, porque vocês sabem que quando a gente está trabalhando na base, precisa ser uma agulha de metal. Depois uma agulha 7 mm da Deia Fios. Vamos usar também tesoura, agulha de tapeçaria e fita métrica e os nossos marcadores de ponto da Jadica. Vamos começar aqui na parte de baixo. Deixar um fio um pouquinho maior aqui no início. Vamos fazer pontos baixíssimos em toda a volta. Chegamos aqui no último furinho. No último, como vocês sabem, a gente pega o fio do início e traz aqui, se ele quiser vir. E vamos fazer um acabamento invisível. Entro embaixo do último, do primeiro ponto baixíssimo e dentro do furo e do último ponto baixíssimo. Agora vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo em toda a volta. O meu fio está saindo daqui, eu vou entrar no ponto do lado. Vamos fazer estes pontos bem soltinhos, tá bem? Aqui no ponto do canto, a gente vai entrar, vai fazer um ponto baixo, uma corrente e entra e faz mais um ponto baixo, para ele formar a curvinha aqui. E segue fazendo os pontos bem soltinhos, tá bem? Vou fazer aqui o meu último ponto, puxo o fio e agora eu vou puxar aquele do início que a gente deixou. Trago ele todo para fora, passo o meu fio do novelo para cá e vou fazer um arremate invisível aqui. Ó, já temos a nossa base pronta. Agora a gente vai pegar a agulha 7 mm, vai virar aqui e vamos fazer uma carreirinha de pontos baixíssimos por toda a volta da base. Como eu sempre digo, se o fio quiser vir, né? Aqui na quina, a gente pega um ponto baixíssimo no primeiro ponto, um ponto baixíssimo na corrente e no outro ponto.
Esses pontos também a gente não pode apertar muito, tá? Cheguei aqui no último ponto baixíssimo, vou cortar o fio. Puxo aqui e faço um arremate invisível aqui no primeiro ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo, pegando só nos pontos baixíssimos que nós fizemos. E já vou escondendo todos os fios que estão soltos aqui. Essa aqui é uma peça bem facilzinha de fazer e eu vejo as pessoas fazerem muito dessa quando estão fazendo kit de higiene para bebês, que usa bastante lenço umedecido, né? E é uma peça que normalmente vai nesse kit. Em breve nós iremos fazer algumas peças de kit de higiene para bebê. Uma amiga minha está grávida e eu achei que seria uma boa oportunidade de fazer algumas peças aqui no programa. Fizemos aqui a primeira carreira. Vamos trabalhar pontos baixos centrados e, como vocês sabem, a gente tem que fazer aquele fechamento invisível. Puxa um pouquinho para fora o fio. Entra aqui de trás para frente, pega e leva lá para trás. Agora entra aqui no meio da corrente, entra no fio, ajusta e com cuidado trazemos aqui o fio e fazemos uma corrente. Eu acho que a gente vai fazer no máximo, não vamos passar de 5 carreiras aqui no porta-lenço umedecido. Fizemos aqui a segunda carreira, vamos fazer novamente o fechamento invisível. Vocês sabem que agora, início de ano, é normal a gente ficar meio nostálgico, né? E aí eu começo a pensar nos primeiros episódios do programa que a gente fez e, nossa, a correria que foi e como era difícil, era muito difícil. A gente já passou agora dos 70 episódios, né? Tá bem mais fácil. Mas eu vou contar para vocês algumas dificuldades que eu tinha lá nos primeiros episódios. Primeiro que eu... Tomara que a Isa não me escute falando isso, mas eu não tinha o hábito de cronometrar quanto tempo leva para eu fazer cada peça, sabe? E aí, no início do programa, eu ficava pensando, nossa, eu preciso fazer umas peças muito rápidas, porque é só meia hora que a gente tem e tem que ser algo muito rápido, tem que ser algo muito fácil. E aí, lá na primeira semana a gente gravou uns chaveiros. E aí na hora da edição, o programa ele tem que ter no máximo ali uns 25, 26 minutos, né? E eu não tenho muita noção de tempo essas coisas.
E aí editamos o episódio do chaveiro e ele ficou com 15 minutos e a gente tinha que enrolar tanto para conseguir chegar lá nos 25 minutos e teve um ou dois episódios que a gente acabou juntando 2 episódios num programa só para dar o tempo. Eu acho que foi no episódio do chaveiro de cereja. A gente fez o de cereja e o de coração no mesmo episódio, e teve outro também que a gente fez isso, que tivemos que juntar 2 episódios num só, porque sobrou muito tempo. E outra coisa que eu tinha muita dificuldade era de lembrar o que eu tinha que falar. E nos primeiros episódios eu gravo aqui a abertura de pé, né? E aí a cadeira tá na minha frente e eu deixava o meu telefone ali na cadeira com o que eu tinha que falar. Aí eu me esquecia, olhava pra lembrar, porque eu não conseguia. No primeiro episódio, o marketing ficava ali do lado da câmera, cada frase ele tinha que me dizer o que eu tinha que falar, porque eu não me lembrava nada. E hoje em dia eu já consigo fazer com um pouquinho mais de facilidade a abertura. E outra coisa que era muito difícil era a edição dos episódios. Eu já fazia tutorial para o YouTube, né? Só que é uma edição muito diferente. E nossa, o que eu apanhei lá no primeiro mês de programa para editar. Meu Deus, vocês não têm noção da dificuldade. Começamos aqui a 5ª carreira. E lá no início também, em maio, na verdade. Maio, junho. Junho. E eu fiquei sabendo que nós teríamos um programa de crochê aqui na TV Minuano. Porque até então eu não tinha ideia. O que aconteceu? Lá no início do ano passado, os meus pais me disseram: fala com as marcas que tu trabalha, porque a gente vai ter um programa de variedade feminina e quem sabe eles queiram participar e tal. E eu, ok, falei, todo mundo gostou, né? A Fischer achou uma ótima ideia. Só que não demos continuidade na ideia. Não fiquei sabendo se ia ter, se não ia ter, tal. E em junho, a minha mãe e o meu pai vêm falar comigo e dizem: "Aí, a quantas anda o planejamento do programa de crochê?" Eu, que programa de crochê? Não tô sabendo de nada. E a TV inaugurava no dia 1º de julho. Então a gente se virou aquele mês para desenvolver todo o Manhãs de Crochê. E foi muito corrido, porque tinha que fazer identidade visual, tudo, desenhar cenário, falar com as marcas para ver de novo se eles gostariam de participar. Graças a Deus a Déia e a Fischer adoraram a ideia e toparam. Lá no primeiro instante que a gente mencionou que ia ter um programa de crochê, elas já adoraram a ideia. E foi isso. A gente fez tudo isso acontecer em um mês. Cheguei aqui no final da 5ª carreira. Está acabando o novelo que eu estava usando. Eu tenho mais um pouquinho do fio aqui pra gente terminar toda a peça. Agora vamos fazer um arremate invisível para depois a gente fazer um acabamento. Peguei outra sobrinha que eu tinha aqui e vamos fazer uma carreirinha de pontos baixíssimos só na alcinha de trás do ponto.
Não apertem muito estes pontos, tá? Fiz aqui o meu último ponto, vou cortar o fio e a gente vai arrematar aqui para fazer a parte de cima do cestinho. Agora, com a parte de baixo toda pronta, vamos fazer a parte de cima. Lembrando que eu já tirei as películas, tá? Das bases. Vocês não podem esquecer delas quando forem fazer as suas peças. Pego de novo a agulha 5,5 e vamos fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo aqui em toda a volta da parte de cima. No último aqui, vamos pegar o fio do novelo e fazer aquele acabamento invisível que a gente sempre faz. Agora, vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos em toda a volta. Vamos entrar aqui, ó. O meu fio tá saindo daqui, entro no ponto do lado. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos na base, ponto bem soltinho, tá? Aqui na ponta, vamos fazer um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo.
Vou fazer aqui o meu último ponto baixo. Vou cortar o fio. E vamos fazer aqui um acabamento invisível e já vamos arrematar o fio. E já está praticamente pronto o nosso cestinho. Eu vou pegar 2 pedaços de fio maiorzinhos. Vou pegar aqui um grande, cortar ele ao meio. Vou pegar aqui a agulha e ó, vou pegar um ponto da base e um ponto da tampa, meio alinhado, tá? Pode ser o ponto do lado, para ficar mais centralizado. Puxo uma das pontas do fio, entro no ponto do lado e puxo a outra ponta do fio. Acerto aqui a altura, o comprimento deles e vou fazer um lacinho aqui. Por que que eu estou fazendo esse lacinho? Porque eu não posso costurar a tampa no resto do cesto, porque a gente tem que abrir ele para poder colocar os lenços, né? Mas eu também não quero que ela fique solta. Então eu vou colocar este lacinho aqui e um do outro lado para manter a tampa no lugar. Quando eu precisar colocar o lenço aqui dentro, eu só desamarro um dos laços, coloco e depois eu faço o laço novamente. Aqui está pronto o nosso porta-lenços. E essa foi a nossa peça de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E o nosso desafio é que eu quero ver os porta-lenços de vocês. Postem no Instagram, usem a hashtag Manhãs de Crochê, que eu vou ver tudo de perto e quem sabe o teu trabalho não aparece aqui também. E assim a nossa manhã vai chegando ao fim. Eu espero que o seu dia siga cheio de cor, inspiração e muitos pontos de amor. Muito obrigada pela companhia, pela conversa. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Este programa tem apoio carinhoso da Fisher Fios, que te acompanha em cada ponto e em cada sonho feito à mão. Da DE Fios de Crochê, com as suas agulhas ergonômicas para quem vive o crochê todos os dias. Da Figueira Laser, que com precisão nos traz os melhores acessórios de recorte a laser. Da Dona Alça, com seus acessórios em couro que valorizam o seu trabalho, e da Jadica 3D, com seus suportes e marcadores para todas as crocheteiras.